Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem fala é o Cris. Hoje estamos iniciando nosso podcast sobre o latino-americano como o outro, principalmente em relação aos Estados Unidos da América. Aqui junto comigo vamos ter a Jéssica Endras, o Roberto Calegari, o Thiago Lerina e o Eduardo Souza. Nós vamos discutir sobre temas que acontecem bastante na vida de muitos latino-americanos, questões como estereótipos, má representatividade por parte da mídia, do governo ou até mesmo em forma de entretenimento, e coisas mais específicas, como a travessia ilegal para os Estados Unidos, que muitas vezes se prova sendo algo bem perigoso. A gente vai começar a nossa discussão aqui falando sobre a construção dos estereótipos com a Jéssica. Primeiramente, a América Latina é uma região do continente americano que engloba os países que utilizam idiomas derivados do latim, isto é, como italiano, português, espanhol, o romeno e até mesmo o francês. Desde a colonização da América, houve a tentativa por parte dos europeus de um apagamento da cultura indígena, que pertencia, obviamente, aos nativos do continente americano. Esse processo de aculturamento implementou a cultura europeia como molde a ser seguido pelos povos conquistados, ocorreu de forma extremamente forçada, né? Não bastando imposição cultural, ainda houve um processo de difamação da cultura nativa do nosso continente, que nesse caso seria a cultura dos indígenas, criando diversos tipos de estereótipos para classificar os seus costumes e de forma muito preconceituosa, né? Aliás. A imposição da cultura dos invasores do Brasil nas comunidades indígenas foi de extrema importância para o uso da mão de obra indígena durante a colonização, para a fim de arranjar uma justificativa para essa escravidão, alegando que os nativos possuíam uma cultura inferior, além de demais estereótipos que começaram a ser construídos nesse tempo. E é muito importante a gente pontuar essa parte, porque é muito mais fácil uma cultura dominar a outra com a imposição cultural, alegando que eles seriam inferiores, né, e usando, por exemplo, a justificativa da fé, implementando, por exemplo, a fé católica na cultura indígena, né. Muito mais fácil você acabar dominando um povo com uma justificativa básica. E, certamente, né, a parte latino-americana do continente não é composta somente por indígenas, mas a imposição de uma estrutura eurocêntrica influenciou na ideia de que todos os habitantes dessa parte do continente se encaixariam nos estereótipos criados para prejudicar as culturas nativas. E boa parte da América Latina possui influência ou DNA de origem indígena. Então isso auxiliou na propagação do preconceito criado pelos europeus e reproduzido no continente americano, principalmente na América do Norte, né? Que é o tema que a gente vai falar mais nesse podcast, no sentido dos Estados Unidos. Falando nos Estados Unidos, cerca de 45 milhões de estadunidenses são hoje de origem latina. Eles são mais numerosos que os negros e são o grupo étnico que mais cresce também nos Estados Unidos. Um dos estereótipos mais conhecidos é a ideia de que os latino-americanos são mentalmente inferiores se comparados aos habitantes norte-americanos, como por exemplo. Isso ocorre pela construção da ideia de menosprezar a cultura indígena, como já falamos anteriormente, e que está presente no DNA de boa parte dos latino-americanos. Se não estiver presente no DNA, está presente na cultura de qualquer modo. E essa ideia positivista de Auguste Comte, de que determinadas sociedades são inferiores a outras devido a um progresso científico e uma ordem vigente, já foi ultrapassada há anos, né? Ou seja, uma cultura não deve ser considerada superior devido aos seus conhecimentos científicos, já que outros conhecimentos fora deste campo também são válidos. Uma coisa que eu tenho para adicionar sobre a fala da Jéssica é em relação a esse imaginário que tem sobre os latinos terem aparências exclusivamente indígenas. Isso me lembrou um vídeo que a gente vai deixar no post, sobre uma garota que falou que na infância os colegas diziam para ela que ela não tinha cara de mexicana, porque ela não tinha uma aparência estereotipada de um indígena, que é meio zoado para uma criança ouvir. Mas continuando aqui o nosso assunto, outra coisa que afeta fortemente a vida dos latino-americanos, além dos estereótipos, é a própria travessia, que é realizada de forma ilegal para os Estados Unidos, a qual traz muitas mortes ou enfermidades horríveis para essas pessoas. Quem vai falar sobre isso melhor é o Roberto. Exatamente, Cris. A imigração ilegal hoje é um risco tremendo, é algo extremamente perigoso. Porém, muitos mexicanos e latino-americanos consideram esse risco algo viável para chegar até os Estados Unidos em busca de uma melhor condição de vida. Eu tenho um recorte de um desses métodos de chegar até a fronteira, que é o trem La Bestia, ou trem dos desconhecidos, como ele ficou carinhosamente apelidado. O trem ele é um trem de carga que cruza quase todo o México, parando na cidade exatamente onde temos a fronteira com os Estados Unidos. Por ser um trem de carga, ele não foi feito para transporte de passageiros, então a forma como as pessoas andam nesse trem é literalmente se pendurando nela, indo nos tetos dos trens,
entre os vagões, é algo terrível e em condições completamente insalubres e extremamente perigoso, pois o próprio Instituto Nacional de Migração Mexicana diz que mais de 150 mil pessoas já tentaram a travessia pegando esse trem. Dessas, 1.300 morreram ou foram mutiladas durante a viagem. E a viagem já se torna mais perigosa ainda se você for uma mulher, já que a cada 3 mulheres que pegam um trem, uma é estuprada. É um número realmente assustador. E mesmo depois de todos esses riscos que é pegar o trem, os imigrantes chegam nos Estados Unidos sem saber se vão ser aceitos lá dentro. Às vezes as pessoas cruzam a fronteira e são pegas por guardas norte-americanos da fronteira. De lá elas são levadas a centros de detenção criados durante o governo Trump. Esses centros de detenções são como prisões para imigrantes. A política Alexandria Ocasio-Cortez visitou um desses centros e disse que eles não passavam de campos de concentração americanos. Ela foi visitar pois esses campos eles têm um problema com os jornalistas. É proibida a entrada de jornalistas lá dentro. Você não pode gravar. Os Estados Unidos faz uma censura enorme em cima da existência desses centros de detenções. Eles não dizem que não existem, eles apenas não dizem o que acontece. Então temos que nos basear em relatos de quem esteve lá dentro. Muitas pessoas que estiveram lá relatam as separações de famílias. Filhos de um lado, mulheres de um lado e homens de outro. Sem dizer que sofrem vários abusos mentais dos guardas, pois recebem xingamentos xenofóbicos ou muitas vezes as mulheres são assediadas verbalmente pelos policiais. É algo realmente terrível, terrível. Isso tudo é fruto da demonização feita pelo governo norte-americano hoje em dia. Quem vai falar mais sobre isso é o Thiago. Eu acho interessante analisar como essa demonização ela também vai ser importante na relação dos Estados Unidos com os países da América Latina. Como ela não vai só afetar os latino-americanos que vivem nos Estados Unidos ou os descendentes deles. E como também esse discurso ele vai ser chancelado pela imprensa para garantir os interesses dos Estados Unidos em outros países. Como esse discurso de que o latino-americano ele é infantil, de que ele é facilmente manipulável e que ele é menos inteligente, vai ser utilizado muitas vezes como uma desculpa mesmo para os Estados Unidos intervirem em outros países. Como essa construção mais bem ideológica de que os países latino-americanos são todos várias repúblicas das bananas genérica vai ser utilizado. Vai ter casos desde o século XIX, como, por exemplo, a invasão do México, ou no início do século XX, na invasão da República Dominicana em 1916, mas acho legal dar destaque para como isso foi ser utilizado na Guerra Fria, quando um governo, como, por exemplo, o Perón na Argentina, o Fidel Castro em Cuba, ou o João Goulart aqui no Brasil, vão tomar poder, como os Estados Unidos e a imprensa norte-americana vão justificar a ação e intervenção nos países. Eu acho um caso bem legal de falar, bem legal assim, entre aspas, é o do Salvador Allende, no Chile, que agora, hoje em dia se sabe que isso aconteceu por documentos que foram divulgados depois, de que a CIA bancou uma grande campanha propagandística de que o Salvador Allende seria um ditador, de que ele se utilizou, que seria um governante esperto, que se utilizou da ingenuidade do povo para instalar um governo dos moldes soviéticos e também que por isso ele precisava ser derrubado. E como ele foi derrubado, é interessante analisar como muitos jornais, não só dos Estados Unidos, mas também da América Latina, compraram esse discurso e comemoraram quando ele foi deposto pelo golpe do Pinochet. Acho também outro exemplo importante também, que por até hoje é o exemplo cubano, como jeito que o governo dos irmãos Castro vai ser divulgado durante todo o século XX e o século XXI também. Outro exemplo interessante, que esse já é depois da Guerra Fria, que eu acho interessante de falar, é o do Hugo Chávez na Venezuela também, e do Evo Morales também, que são exemplos que vão vir da onda rosa dos anos 2000 e 2010, e que vão ser muito, e como são dois regimes que se desafiaram os Estados Unidos muitas vezes, ainda no século XXI, mesmo depois da Guerra Fria, vão ser também muito demonstrados como regimes ditatoriais. O Evo Morales, mas também principalmente o Hugo Chávez, vão ser mostrados como caudilhos militares, e vai usar esses estereótipos também para fazer com que essa narrativa colhe.
Uma coisa que eu gostaria de comentar sobre o que o Thiago falou em relação aos Estados Unidos intervirem em países da América Latina é sobre o fato deles terem utilizado a CIA centenas de vezes para tentar assassinar o Fidel Castro. E uma delas foi, a que chegou mais próxima, foi quando eles tentaram envenenar o milkshake dele, que é bem bizarro de pensar. Porém, continuando aqui com o assunto, a mídia não foi a única forma utilizada para diminuir ou desumanizar o latino-americano, com o cinema sendo uma forte ferramenta para isso. Como, até mesmo em filmes grandes, como por exemplo o Homem-Formiga, que é bem recente, o personagem latino-americano é normalmente um personagem idiota, bobalhão, e que serve muito de alívio cômico para o filme, o que é bem negativo. Isso daí quem pode falar melhor é o Eduardo. Eu vou começar falando que o cinema ele exerce um papel relevante na construção da identidade nacional. É uma das formas dos indivíduos observarem as culturas em geral e, a partir disso, criarem o seu próprio conceito sobre, desenvolvendo assim uma identidade cultural. Assim como outras vias de comunicação, o cinema ele tem uma grande influência na vida das pessoas, porque dissemina diversas culturas e esses meios de informação e entretenimento são uma fonte de pedagogia cultural, visto que nos ensina como nos comportar e o que pensar e sentir. O consumo e a produção são atividades culturais importantes na sociedade moderna, pois refletem, mais que outras manifestações artísticas, a mentalidade de uma nação, pois esses filmes são feitos por um grupo de pessoas destinados a multidões anônimas e que procuram satisfazer os desejos da maioria. E a partir daí eu vou falar sobre o poder do cinema norte-americano, que os Estados Unidos têm um grande poder no mercado cinematográfico mundial, ou seja, eles conseguem representar e recriar essas identidades, mesmo não sendo a verdadeira representação. Não tem essa persistência em tentar conter com a realidade. O único objetivo é reforçar os valores norte-americanos e lucrar, meio que tentando mostrar uma certa superioridade em relação às outras culturas e nações. No entanto, alguns objetivos desses filmes eram tentar não passar impressões negativas dos Estados Unidos e de seu modo de viver e pensar. Alguns exemplos de filmes eram Serenata Tropical e Aconteceu em Havana. O filme Serenata Tropical é uma adaptação para a América Latina do filme Romance do Sul. Entretanto, apesar do sucesso obtido nos Estados Unidos, o filme não teve a mesma recepção na Argentina, que é o que eu tinha citado anteriormente. Esses filmes são feitos por um grupo de pessoas para um determinado grupo, que não é aquele representado no filme. O maior objetivo é atingir o lucro e o sucesso, não tendo essa preocupação em tentar atingir todos os grupos de uma maneira positiva. O filme cometeu vários erros, o que irritou o governo argentino e proibiu a exibição do filme no país. O filme fazia uma mistura de ritmos brasileiros, espanhóis e cubanos, que acaba demonstrando essa falta de interesse de fazer uma correta representação dessas culturas. Uma análise do filme Aconteceu em Havana revela que o filme contém muitos estereótipos e estigmas. A personagem interpretada pelo ator César Romero é vista como um jogador malandro e trapaceiro. Já a personagem da atriz Carmen Miranda é impulsiva e temperamental. Entretanto, as personagens norte-americanas eram mostradas como sensatas, racionais e românticas. E aí, voltando no filme que o Chris tinha citado, que é o Homem-Formiga, tem uma representação muito semelhante, em que o latino-americano é visto como um ajudante bobão do protagonista estadunidense, onde o ajudante sempre age com as suas emoções e acaba fazendo burrices, como forma de alívio cômico. E aí a gente pode pegar esses filmes que são antigos, e esse que é muito atual, e ver que de lá pra cá, essas representações não mudaram, ficaram a mesma coisa, e a gente não tem uma previsão de melhora. A gente vê que ninguém tem essa preocupação em fazer uma representação positiva. E aí, através dessas leituras, é possível perceber uma tentativa de normatização da identidade estadunidense. Como já discutimos hoje, esse embate entre a cultura latino-americana e a cultura estadunidense, a constante tentativa dos Estados Unidos de se sobrepor a essa cultura latina, é algo muito antigo. Isso daí existe desde o século XVIII. A gente pode encontrar uma carta que fala exatamente isso no texto que a professora disponibilizou. Então, por isso ser algo muito antigo, as chances disso mudar muito cedo são difíceis, porém o crescimento da população latino-americana nos Estados Unidos só vem aumentando e o seu poder aquisitivo e sua presença no cenário político tem crescido cada vez mais. Então, o que nós podemos fazer no máximo é esperar que, eventualmente, eles recebam um tratamento mais humano, uma coisa que eles não recebem. Eles têm dificuldades até para conseguir uma faculdade ou uma carteira de motorista, caso não tenham um número social, o que é uma coisa muito séria. Então, o que podemos fazer é torcer e esperar que as coisas melhorem. Mas é isso. O podcast fica por aqui.
Boa semana para todo mundo.